Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Pode Sempre Mais. Eu sou Francine Barros, psicóloga clínica. Eu sou Jaqueline Westphal, social media e mentora. O Pode Sempre Mais é um podcast onde mergulhamos no mundo das mulheres empreendedoras, explorando suas jornadas únicas, processos, desafios e seus triunfos. Nos acompanhe no Instagram, no @Pode Sempre Mais e nos ouça no Spotify. Porque aqui neste canal você pode sempre mais. Esse podcast é patrocinado pela Mais Sabor Alimentos e produzido pela Drone Sul. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, a coragem. E nós vamos conhecer a história dela, que é também aqui a idealizadora desse podcast, a minha irmã, Jaqueline Westphal. E falar desse tema, nesse período da vida dela, é muito legal, porque ela tem vivenciado coisas incríveis com esse tema, coragem, né? Então hoje ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o propósito dela, sobre a coragem que ela tá precisando ter e sobre algo que nós vamos contar no final. Então, Jaque, como que tá sendo assim esse impulso de coragem para este novo tempo? Fala um pouquinho sobre a tua história, sobre o teu objetivo, sobre o teu propósito. Como que tu foi descobrindo esse propósito? Então, eu sou formada em Educação Física desde muito tempo atrás. Há 15 anos eu trabalho nessa profissão. E de repente, nos últimos 3, 4 anos atrás, eu comecei a observar que isso não estava mais me movendo. Estava faturando bem, mas estava assim, incomodada, inquieta, insatisfeita, digamos assim, infeliz. Então, nesses últimos 3, 4 anos, botar 4 anos aí, algo tinha me incomodado, estava me incomodando e eu precisava fazer algo. E eu percebia que realmente estar no meu ambiente de trabalho não era o que eu queria. E eu preciso mudar, né? Sanguínea, gosta de mudanças, se incomoda com algo. E eu decidi, abrir mão, decidi vender o meu negócio, que eu tinha um estúdio de treinamento, né? Porque ficar ali dentro daquele espaço físico, naquele ambiente com muitas, digamos, repetições, né? Porque é muito igual, e eu gosto de coisa nova, de mudança, e nesse processo de 10, 12 anos ali naquele ambiente de trabalho já não estava feliz. E eu realmente decidi vender, abrir mão de uma sociedade também, para poder cumprir meu propósito, digamos assim, né? Só que nesse meio tempo também surgiu a maternidade. E aí, né, a gente vem com mais medos, né? Maternidade, filho, e aí eu assim, e agora? O que eu faço, né? E eu decidi ainda não abrir mão totalmente dessa carreira, mas eu decidi, continuar com ela, trabalhar com ela, que era uma segurança financeira também, né, mesmo assim, às vezes insatisfeita, mas é uma segurança financeira para o momento que eu estava começando a viver, maternidade, ter filho e tudo mais. E aí, assim, né, tive filho, continuei trabalhando com essa profissão, mas por eu ser uma pessoa, acho que você vai lembrar, Fran, multipotencial, eu descobri isso também neste processo de descoberta de autoconhecimento. Nesse processo de descoberta de autoconhecimento, eu descobri que eu sou uma pessoa multipotencial, que eu gosto de tudo. Então, eu tenho a personalidade sanguínea, mas assim, tudo fazia brilhar meus olhos, assim. Se fosse para eu ter uma loja, empreender com uma loja, eu acho que daria certo, ia brilhar meus olhos, eu faria. Se fosse para eu trabalhar em determinada coisa, eu gostaria. Tudo assim me movia, me fazia eu gostar. Daí eu assim, e agora? Socorro, Deus, o que eu faço, né? Mudar assim e tal. Então, paralelo, né? Eu continuei me descobrindo nestes anos, né? Tendo essa descoberta de propósito. E aí, quando tu descobriu, assim, o teu propósito, eu lembro, e vou falar um pouco porque eu acompanhei bem de perto, até por nós sermos irmãs, né? Mas algumas conversas que a gente tinha e bem sobre isso, sobre ser multipotencial, né? Então, porque às vezes as pessoas sofrem muito por elas serem boas em várias coisas ou gostarem de várias coisas. Mas, às vezes, nesse processo, a gente tenta várias coisas
que podem ser vistas como treinamento para algo maior. E aí eu vejo assim, já que, ó, que cuidar do Zico, né? Treinar o Zico. Gente, treinar o Zico. Acompanha o Zico lá. Zico é meu cachorro. Quem é o Zico? Quem é o Zico? É o cachorro. Olhem o Zico bem treinado, gente. Ela conseguiu treinar o Zico, né? E era muito filho. Mas depois veio a maternidade e hoje eu já escuto de pessoas dizendo: fico esperando para ouvir o Vicente falar, porque ele interage, porque ela treina o Vicente. Então, nessas descobertas, nessas tentativas, todas elas já apareciam o teu propósito, né? Todas elas já mostravam a tua habilidade em treinar pessoas, em treinar animais até, né? E fazer as coisas acontecerem. Até eu falei para ela sobre uma palavra, nem sei se fala assim certinho em inglês, mas maker, né? Que é fazer, né? Acontecer, fazer acontecer. Então a Jaque é uma pessoa que faz acontecer. Então, o que eu quero assim trazer para vocês, que ela entendeu o propósito. E aí tu foi buscar aí um treinamento nesse período, né, já que onde tu começou a ficar incomodada, tu começou também não ficou parada lá assim incomodada, né? Não, foi onde... Porque tem gente que fica assim incomodada e fica ali às vezes incomodado 10, 15, 20 anos. Parada. Não. Eu busquei me autoconhecer, né, devido a isso que eu descobri que eu era multipotencial e me autoconhecer onde estaria o meu propósito, que a gente se ouvia falar, mas qual é? O que eu posso direcionar para o meu propósito? Isso. Sabia das minhas diversas habilidades, né? Mas o que eu poderia direcionar? Aí eu busquei ajuda até profissional, né? Para eu poder me autoconhecer, para eu me descobrir, para eu direcionar minha carreira, para eu ter esse discernimento, né, na minha decisão. Então, realmente eu fiz esse acompanhamento e descobri meu propósito. E a partir daí comecei a trabalhar nele paralelo à minha carreira de educação física, né, a personal trainer. E eu comecei paralelo. E eu assim, nossa, é bem isso aí mesmo. Nossa, isso me move. É isso que eu gosto. E paralelo. Então, a gente vai descobrindo, se aperfeiçoando, trabalhando habilidades, se desenvolvendo paralelo. Então, como a Fran falou, né, essa facilidade em treinar, acredito que é uma habilidade minha que às vezes eu achava que era uma coisa tão lógica. Eu treinar um cachorro com facilidade, eu educar de uma forma talvez diferenciada o meu filho, e para mim é uma coisa assim tão natural, tão orgânica e lógica, que quando alguém falava, mas como, não sei o quê, mas como, já que é tão diferente, já que é tão... Eu ficava surpresa, assim, são diversas áreas, assim, que às vezes eu percebo que é uma tão natural meu, e que às vezes as pessoas não têm conhecimento, e aí isso... Foi um start. Acendeu uma luz da possibilidade, né? Da possibilidade de algo e de também ver que as pessoas precisam deste conhecimento que eu tenho, dessas habilidades que eu tenho, que pessoas precisam de pessoas, né? Então, foi onde eu também comecei a trabalhar com social media, né? Que eu já tinha experiência desde 2017 com as redes sociais, conteúdos, e também a dar mentorias. Então, paralelo à minha profissão de personal trainer. Eu vejo que é necessário uma preparação para fazer o que tu está fazendo hoje. Uma preparação. E esse tempo onde tu vai trabalhando, né, como treinadora, né, como treinadora física, né, educadora física, ali no dia a dia, né, Jaque, de organizar todo aquele treinamento para aquelas pessoas alcançarem os seus objetivos, né, físicos. Então, todo esse percurso foi um treinamento para algo que tu tá desenvolvendo. E aí vem o tema que a gente quer trabalhar, coragem, né? Porque é necessário coragem para ter essa mobilidade de trabalhar com uma área e começar a colocar o coração em outra área, começar a se preparar, estudar, porque não foi só, né, essa mentoria com essa profissional, mas eu lembro de você lendo muitos livros, acompanhando muito pessoas. Eu lembro de quando a gente começou a acompanhar o Joel J, né, que por sinal, se um dia ele ouvir esse podcast,
ele vai saber que ele causava crises de ansiedade em mim e na Jaque, porque a gente ficava bugada, a gente ficava eufórica, querendo mudar o mundo. E aí a gente conheceu o Jacob, que é um pouco mais tranquilo. Dá uma equilibrada. Então a gente começou aí a desenvolver também o grupo Únicas de empreendedoras. Essa semana, inclusive, a gente também tá começando a movimentar o clube, né? A gente tem movimentado aí o Clube Únicas de Empreendedoras. Então, são muitos projetos juntos que foram aí dando essa cara, né? Para este novo e para essa coragem que tu tá precisando ter neste momento, né? Porque nós estamos falando aqui desse momento que se inicia algo um pouco mais específico, direcionado, né? E para isso precisa de coragem, né? Porque dá medo, né? Dá medo. Mas com filho, família, várias coisas envolvem o medo, né? Mas quando a gente acredita em algo, né? Quando a gente sonha, acredita em algo, a gente realmente foca a nossa energia e a gente visualiza onde quer chegar. Então, a partir deste momento de descoberta, é isso que eu tenho feito todos os dias. Tenho visualizado de onde eu estou caminhando, aonde que eu estou, né, nesse processo e onde eu vou chegar. Então, isso é uma visão também, é enraizar dentro do meu coração, é eu acreditar primeiro, para depois meu esposo, depois meus amigos, familiares, eu acreditar em mim, nas minhas habilidades, nos meus talentos, no meu conhecimento, para poder fazer essa transição, assim, né? Para poder realmente caminhar junto e fazer acontecer dentro deste meu propósito. E falando também em coragem, eu já percebi, assim, que uma característica minha, né? Talvez, como a gente fala, de sanguíneo, de ser mais ousado, de meter a cara. Há muitos anos atrás eu já tive coragem de largar a CLT também, né? De um trabalho que eu tinha, para eu empreender, para eu ter meu próprio negócio. E eu tive esse próprio negócio durante 10 anos, que deu muito certo, que foi muito sucesso, que realmente, né, aprendi com este processo a lidar com pessoas, a gerenciar, a trabalhar com marketing, a trabalhar com tudo um pouco, com funcionário, com estagiário, com sócia, enfim, tantas coisas a gente aprende nesse processo. E é onde, assim, a gente tem que valorizar estes processos. Isso. A gente tem que celebrar cada conquista e valorizar cada processo, porque cada processo que estamos passando, bons ou ruins também, que vai nos aperfeiçoar, e vai cada vez lapidando mais nós para conquistar o que a gente quer, né? E a coragem, ela tem que vir de dentro, né? Muitas pessoas esperam o encorajamento das pessoas. É muito bom ser encorajado, mas na hora do medo, do vamos ver, é você que tem que se encorajar. Como você falou, se você tem uma visão clara de onde você quer chegar, todo o teu esforço vai ser em alcançar isso. Então você vai tentar 1000 vezes se for preciso, mas você vai alcançar porque você já conseguiu ver isso, né? Então nós falamos sobre propósito da Jaque, nós falamos sobre essa coragem, né? E a terceira coisa que nós ficamos de falar agora é sobre a transição de carreira, né? Porque uma coisa é você ter toda a estabilidade de algo que você conquistou, de algo que você construiu, para começar a depender, né? A construir algo novo, algo do zero, né? Claro que tu foi se fazendo essa transição, que eu acho que é bem importante, assim, porque às vezes as pessoas acham, então eu tenho que largar isso, começar isso. Não, dá para fazer essa transição, né? E isso é muito importante, ter essa visão. Estou fazendo uma transição, mas vai chegar a hora que eu vou ter que ter a coragem de queimar as pontas com o passado, né? Porque às vezes o que impede a gente de ter um novo sucesso, já ouviram isso? É o seu antigo sucesso, que fica com um fantasma ali te assombrando, dizendo, olha, mas talvez você não consiga de novo. Mas aí você pode dizer, eu vou conseguir até mais, eu vou muito mais, porque eu posso sempre mais, né? Então conta pra gente agora dessa transição, como que tá sendo essa transição, né? Esse vento novo aí. Então, essa transição está realmente desafiadora, né? Mas ao mesmo tempo
paz, assim, aquele sentimento de que é a hora certa. Porque talvez esses últimos anos que eu ainda vendi meu negócio, que eu ainda fiquei paralelo com o personal trainer e a maternidade, eu ainda não estava em paz, assim, ainda estava com muito medo. E agora o sentimento que eu tenho é exatamente isso, é a hora certa, é o caminho certo, essa paz no meu coração. Então é muito importante a gente fazer uma transição gradual, passar por este processo. Então eu estava com 2 profissões paralelas, passando por este processo e na hora certa queimar as pontes. Queimar as pontes para a gente não olhar mais para trás, não voltar mais para trás. Não é um olhar de desprezo, de desonra, da história, não, jamais, né? Não é. A gente está falando de um olhar às vezes de arrependimento, um olhar de medo, de dúvidas, de deveria, não deveria, não. Agora é queimar essas pontes, valorizar nossa história, nosso processo e olhar para frente, Então é exatamente isso. E assim, eu acho que também o que é mais desafiador nessa transição não é nem tanto medo de julgamento, que eu não tenho muito medo do julgamento, não. Tô nem aí. Mas assim, acaba sendo rotulada, Que todo mundo lembra da Jaque Westphal Personal Trainer, Jaque Westphal do estúdio, Jaque Westphal, que é um rótulo, que é a nossa profissão. E daqui a pouco desvincular isso, desrotular, também vai ser um processo. Hoje muitas pessoas sabem que eu sou personal trainer, social media, clientes, de personal, cliente social media sabe que eu sou personal, sabe que eu só tenho as 2 profissões, mas tem uma hora que realmente é uma decisão, Então foi agora, agora em 2023, que realmente eu vou queimar as pontes com personal trainer neste final de ano, e 2024, a partir de 2024, essa minha trajetória profissional vai ficar lá para trás, que agora é uma nova fase. Cheia aí de coragem, cheia de desafios, mas algo que eu percebo é que já tá pronto dentro da tua cabeça, Jaque? Acho que isso que é o importante, assim, você já ter pronto dentro da sua mente o processo que você vai começar a construir, A gente constrói primeiro dentro da mente e depois a gente começa a externalizar, começando aí, como você já vem fazendo, as mentorias, já vem fazendo mentoria em grupo, já vem fazendo o próprio podcast, todo o teu trabalho no Instagram, até convido você a ir lá dar uma olhada, na história da Jaque, porque tem muita coisa boa lá, coisas que ela ensinou a fazer receita, a arrumar a mesa posta, coisas que fazem parte da Jaque, mas que agora ela vai poder oferecer um pouco mais do tempo, do esforço, da dedicação em realmente desenvolver pessoas no seu lado pessoal e profissional, Jaque? Exatamente, é bem como tu falou, já desde, se a gente parar, seguir essa linha assim, cronológica, essa linha, ensinar uma receita, já é um ensinar, já é capacitar, já é direcionar, Então, todas essas dicas, esses processos que eu passei realmente faz parte do meu propósito. Ensinar, encorajar, empreender, inclusive com marketplaces, que é onde eu realmente desenvolvi um site, eu sozinha fui lá, desenvolvi, coloquei ele nos maiores marketplaces, por essa ousadia de algo novo, Então, realmente agora essa transição vai ser algo bem inovador e que eu acredito muito neste meu sonho, eu acredito muito nessa nova fase da minha vida e é isso, a coragem faz parte para a gente poder avançar, Então, nós queremos agradecer por você compartilhar a sua história, de coragem, de transição de carreira, de vida. Creemos que este ano vai ser um ano incrível, de muitos projetos borbulhando aí, as imersões e tudo mais. E você, como que tá aí a tua transição? Você já fez uma transição de carreira? Você pode escrever aqui nos comentários, nós vamos ficar muito felizes de ver esses comentários e talvez aí poder te ajudar a passar por essa fase, da vida que é tão às vezes assustadora. Nós queremos te encorajar e te ajudar a ter a coragem que vem de dentro. Queremos agradecer o nosso patrocinador, a Mais Sabor Alimentos e a Drone Sul pela produção deste podcast e lembrar que você pode sempre mais.